Olá! Hoje nós vamos falar sobre o Dia dos Namorados no Brasil. Você já ouviu falar que o Dia dos Namorados no Brasil não é em fevereiro? Vamos conhecer um pouco mais dessa história? Vem comigo! Bom, o Dia dos Namorados no Brasil, ele é comemorado em um mês diferente. Ele é comemorado no mês de junho, no dia 12 de junho. Por quê? Existe principalmente um motivo comercial relacionado ao Dia dos Namorados no Brasil. De acordo com a história, desde o dia 12 de junho de 1948, que é comemorado o Dia dos Namorados do Brasil. Essa data foi criada com motivo comercial, com motivo principalmente de se vender coisas no mês de junho. O mês de junho era um mês fraco de vendas, então se criou esta data para que as pessoas pudessem presentear quem elas amam. Por que essa data foi escolhida, Jéssica? A história diz que foi escolhida por ser véspera. Vocês sabem o que é véspera? Véspera é um dia antes, certo? Então, véspera do dia de Santo Antônio. O Brasil é um país católico em sua maioria e o Santo Antônio é um santo que é conhecido por ser casamenteiro. Vocês entendem o que é casamenteiro? Casamento significa wedding, certo? Então, o Santo Antônio é um santo muito conhecido pelas solteiras e solteiros que querem casar. Eles pedem a Santo Antônio um amor para se casar. Inclusive, nós temos uma música muito conhecida no Brasil, que é esta música aqui. É uma música muito típica desta época do ano, a época de Santo Antônio, São João. Vou deixar um link aqui embaixo para que vocês possam conhecer, certo? Então a música fala assim, ó: eu pedi numa oração, certo? Ao querido São João que me desse um matrimônio. Então ele pediu em uma oração, nós temos aqui uma contração, oração, pray, ao querido São João, querido, beloved, ok? Ao querido São João, que me desse, aqui é o verbo dar no subjuntivo, é uma hipótese, é um pedido, é uma vontade, que me desse um matrimônio. Matrimônio significa casamento, wedding, marriage. E aí o São João disse que não. São João disse que não. Isto é lá com Santo Antônio. Então São João disse que não poderia dar um casamento. Quem é o responsável pelo casamento é o Santo Antônio, certo? Então, esta é uma música bem conhecida, principalmente nesta época de junho e julho. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre essa época específica e muito especial do Brasil. Aqui eu vou falar para vocês como os brasileiros comemoram os Dias dos Namorados. Vocês sabem como os brasileiros comemoram o Dia dos Namorados? Aqui eu vou explicar para vocês. Os brasileiros comemoram geralmente em um jantar romântico. O jantar romântico é o modo preferido dos casais brasileiros, certo? 62% dos casais geralmente optam por um jantar romântico no Dia dos Namorados. E como é no seu país? Você pode me falar?
Pode escrever aqui nos comentários também. Então, os brasileiros gostam de sair para jantar. É o modo preferido. E quais são os principais presentes que os casais trocam no Dia dos Namorados? Os principais presentes, em primeiro lugar, estão as flores. Em segundo lugar, estão os produtos esportivos. Em terceiro lugar, o chocolate. Em quarto lugar, as roupas. Perceba que eu coloquei aqui tudo que está em rosa é do gênero feminino. As flores. Tudo que está em azul é do gênero masculino. Os produtos esportivos. O chocolate. As roupas, certo? Então, esses são os principais presentes trocados entre os casais brasileiros no dia 12 de junho. E aqui eu trouxe apenas alguns memes para a gente ver algumas coisas que acontecem no Dia dos Namorados aqui no Brasil. Este meme é do Suricato Ceboso. Então, ele trouxe os namorados, certo? Como os namorados agem no Dia dos Namorados aqui no Brasil? É um meme, é uma piada, tudo bem? Então a namorada pergunta: Amor, tu me prometeu um presente bem caro pro dia do namorado. Cadê? E o namorado responde: Tá aqui, paguei tua conta de luz, certo? Então, primeiro ela diz: Amor, tu me prometeu. No Brasil, poucas regiões falam tu. Algumas regiões do Brasil muito específicas vão falar tu. O Sul, em alguns lugares. O Rio de Janeiro também fala tu, ao invés de você. E Belém do Pará também fala tu. Porém, em poucos lugares se conjuga da forma certa o tu. Belém do Pará é um dos lugares que se conjuga corretamente o tu. Porém, no Brasil, a maior parte das vezes nós vamos utilizar o tu como você. Então, a conjugação também vai ser utilizada como você. Se fosse conjugado de uma forma correta, nós falaríamos assim: Tu me prometestes. Tu me prometestes um presente bem caro. Pro. O que é pro, Jéssica? Pro significa para o. É assim que os brasileiros vão falar o para, seguido do artigo o. Raríssimas vezes brasileiros vão falar para o. A gente pode até escrever de uma forma correta e tudo mais, mas falar, nós vamos falar pro dia. E aí ela trouxe um pequeno sotaque aqui do namorado. Algumas regiões do Brasil também vão falar assim, certo? Do em vez dos. Mas isso é uma questão de sotaque, tá bem? Então, a maior parte das vezes nós vamos falar dos namorados. E aqui está faltando um S, coisa que acontece muito também na linguagem coloquial brasileira. Cortamos alguns plurais, certo? Então vamos ler de novo. Ela pergunta: Amor, tu me prometeu um presente bem caro, certo? Se eu fosse usar o você, amor, você me prometeu um presente bem caro, very expensive, para o Dia dos Namorados. E ela pergunta: Cadê? Cadê significa where's it? Cadê? Ok? E aí o namorado responde: Tá aqui. Outra linguagem coloquial. Tá ao invés de está. Nós vamos falar assim. Nós não vamos falar está. Então, tá aqui.
está aqui, ok? Paguei, passado. Paguei tua conta de luz. Então, ele está dizendo tua, em vez de sua. Ele poderia também utilizar sua, certo? Mas ele escolheu o tua. Paguei tua conta de luz. Conta de luz. Vocês sabem o que é uma conta? Conta seria a bill, certo? Então, ele pagou a conta de luz, electricity, certo? Para ela. Este é um bom presente de Dia dos Namorados? O que vocês acham disso? E em todos os dias dos namorados existem os solteiros. E os solteiros que muitas vezes querem ter um namorado, ou alguns solteiros que não, estão ótimos. Alguns memes que nós vemos muito. Então aqui está. Vagas abertas. Vagas abertas para mozão. Mozão é um apelido carinhoso, certo? Então, a cute nickname que nós usamos para namorado, namorada. E aí, quando ele fala assim, vagas abertas, então ele está falando como se fosse um trabalho, um job, certo? Então, open vacancies. Ah, então está aberta a vaga para mozão, certo? Para ser o meu amor. É assim que a gente fala muitas vezes, mozão e tudo mais. Nós vamos ver em outro vídeo os apelidos carinhosos. E alguns solteiros que dizem, Feliz Dia dos Namorados pros, para os, como eu disse, para os amores da minha vida. Então, aqueles solteiros que amam a Netflix, ou Spotify, ou Twitter, aqui estão, certo? Feliz Dia dos Namorados para os amores da minha vida. Muito bem. Bom, se você gostou dessa aula, eu também fiz um quiz para você entender um pouco mais e praticar os seus conhecimentos sobre a história do Dia dos Namorados aqui no Brasil. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre vocabulário do Dia dos Namorados. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.